Sou Marcelo Moreira, vou falar um pouco de ferrovias. Tá? Eu sempre quis saber algumas respostas para algumas perguntas aí, né? Sobre o que aconteceu com nós, né? Por que nós chegamos nessa situação no transporte rodoviário, né? Por que liberaram tanta licença de nove eixos, sendo que ia quebrar todo mundo no transporte? Por que a agência, a NTT, fez isso, né? Sabendo que nós íamos todo mundo falir com isso, né? Isso é antirrepublicano um negócio desse, né? Fazer um negócio desse. Por que nunca foi regulamentado a profissão de caminhoneiro? Está lá o marco regulatório no Congresso até hoje. Por que isso não passa no Congresso? Por que isso está lá enrolado, né? Por que a gente chegou nessa situação? Aí vem a minha pesquisa por causa disso aí. Eu queria saber o que aconteceu. Daí eu estou fuçando para lá e para cá na internet, eu achei o dossiê do Requião. Uma sabatina do presidente da NTT, né? Tá lá na TV Senado, esse documento, é um documento oficial, né? Porque está na TV Senado. Esses vídeos são públicos, né? E lá o Requião conta tudo, tá? Como que aconteceu, como fez. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Por que liberaram tanta licença no eixo? Para favorecer uma única empresa, para não faltar carga para o trem. Porque o trem em Rondonópolis era da LL e a LL virou Rumo, né? E hoje a Rumo é dono da Norte Sul. Então, para não faltar carga para essa empresa, né? Foi liberada licença de nove eixos à vontade. Vocês lembram aí, 2.000, 3.000 caminhão no pátio dessa firma. Filas gigantescas na rodovia. E a empresa não era multada por isso, né? A empresa nem sequer era fiscalizada. O pátio de terra, indústria de alimento, os pátios têm que ser asfálticos, tem que ser tipo escama de peixe, isso é lei. Como é que liberam a licença para uma empresa dessa operar totalmente irregular, sem pátio, sem infraestrutura, nem banheiro não tinha no começo lá na LL, era um banheiro para 2.000 pessoas. Era um absurdo isso, não tem refeitório, até hoje, agora que tem refeitório, eram umas barraquinhas na beira da estrada. Então, como é que essa empresa conseguiu fazer tudo isso sem ser penalizada, sem ser fiscalizada? O Requião denuncia tudo isso nesse dossiê. Talvez no apagar da luz aí do governo Dilma, eles viram que eles não iam mais ter vantagem com isso, eles resolveram denunciar. Então ele fez um trabalho republicano. Eu acho que tem muita gente do PT que devia se espelhar no exemplo dele aí e denunciar, né? E para poder a gente ficar sabendo, pelo menos, por que a gente está sofrendo, por que a gente foi enganado, né? Então o Requião fez um trabalho aí excepcional, denunciou tudo isso, está o dossiê dele aí. Aí a gente vai entender por que as coisas não foram para frente, por que a gente faliu com o caminhão, né? E o Bolsonaro, sabendo de tudo isso aí, né, ele estando na Câmara há 28 anos, por que ele deu continuidade a esse monopólio agora? Por que ele liberou concessão para essa Rumo Logística, que é a mesma LL? Eu não entendo, gente, porque a gente entra em umas coisas aí e ficam mentindo para os caminhoneiros, ficam recebendo os caminhoneiros lá em Brasília, sendo que eles vão acabar com os caminhoneiros, tá? Eles vão ferrar com todo mundo. Por que não contaram a verdade? Por que o governo Bolsonaro não foi honesto, não foi decente, falou a verdade para os caminhoneiros? Tem um monte de confederação indo lá em Brasília, as pessoas estão gastando dinheiro que eles não têm no bolso para ir lá para Brasília. Tem caminhoneiro que tirou dinheiro do bolso para ir para Brasília. As pessoas gastaram um monte de dinheiro correndo atrás disso aí e eles estão mentindo. Veja aí esse vídeo aí do caminhoneiro contando o que aconteceu com o frete, né? Depois que o trem veio para Rondonópolis. Depois você veja aí o vídeo do Requião denunciando tudo essa articulação, essa maracutaia. Como foi feito isso aí? Vamos assistir. Que a cada 24 horas, 6 trens com 80 vagões deixam Rondonópolis, levando os grãos mato-grossenses com destino ao Porto de Santos. A expectativa para 2015 é de aumentar a capacidade do terminal. Capacidade para isto aqui tem. Aqui são 5 tulhas, cada uma com 11 bicas,
que despejam centenas de milhares de toneladas de grãos em cada vagão que forma a composição. Para as pessoas terem uma ideia, o volume transportado em 2 carretas demora apenas 1 minuto para encher completamente o vagão, que é lacrado e varrido com um jato de ar e está pronto para seguir viagem. Cada composição carregada é composta por 80 vagões que levam de Rondonópolis 9.000 toneladas de grãos e tiram das rodovias 230 carretas, diminuindo acentuadamente o tráfego das mesmas pelas rodovias brasileiras. Claudir José Ritter é de Sorriso e sempre ia ao Porto de Santos ou Paranaguá com sua carreta. Hoje a viagem dele termina em Rondonópolis. Já porque é perto, a gente fica mais em casa, vem, volta no outro dia, já está em casa, né? Nesse sentido até que se torna bom. Mas encurtando a distância, diminui os fretes para nós, aí se torna pior. A minha participação nesta reunião é republicana, como senador da República Brasileira. República, minha presidenta. Res pública, o Estado que é de todos os cidadãos. Conceito ao qual se opõe o conceito da rex privada, rex privata, a coisa que é de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E neste sentido eu quero contextualizar a minha intervenção. O senhor Bernardo Figueiredo foi assessor da Rede Ferroviária Federal. E nesta condição foi um dos formatadores do processo de privatização das ferrovias brasileiras no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, depois de ter formatado, conforme explicita a sua própria biografia, anexada à sua sabatina anterior da sua primeira condução, a NTT, ele assinou como representante do setor privado a privatização das ferrovias brasileiras. Ainda foi diretor-presidente da Interférrea, uma empresa privada de ferrovia. E, como presidente da Interférrea, tinha participação em 4 outras ferrovias privadas, privatizadas. Posteriormente, foi presidente da Associação das Ferrovias Privadas do país. Uma atuação fortíssima no setor privado. E, na sequência, veio a ser diretor da Valec. Valec é uma empresa estranhíssima. Ela tem 370 funcionários, 250 dos quais, nas atividades fins, atividades precípuas e não de assessoria para o seu funcionamento, são comissionados. É um desequilíbrio absoluto. E dizem que indicados pelo setor privado, da onde se origina o senhor Bernardo Figueiredo, indicado pelas consultorias e pelas empresas de ferrovia. Pois bem, eu inicio, então, uma série de perguntas dentro deste contexto que acredito ter exposto com clareza. Por que, no seu segundo dia de mandato como diretor-geral da NTT, 16 de julho de 2008, o senhor entregou à América Latina Logística uma nova concessão ferroviária, Novo Oeste? Sim, a Interférrea, da qual o senhor Bernardo Figueiredo foi presidente, se transformou na LL. E o senhor Bernardo Figueiredo era membro do Conselho de Administração da LL, também dirigente da empresa. Por que o senhor entregou à LL uma nova concessão ferroviária? A Ferrovia Novo Oeste, Sociedade Anônima, entregue através da deliberação número 258/8. E poucos dias depois, em 6 de agosto, a Ferronorte, Sociedade Anônima, Ferrovias Norte Brasil, entregue através da deliberação 289/08. E poucos dias depois, em 9 de setembro, a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes, Sociedade Anônima em São Paulo, através da deliberação 359/08. Com esses seus 3 atos relâmpagos, 2 dias depois de ter assumido o seu primeiro mandato na NTT, além dos 7.304 quilômetros de malha ferroviária, entregou 478 locomotivas,
14.371 vagões, que a LL, da qual, através da Interferre, o senhor foi presidente e depois membro do Conselho de Administração. A LL, que já explorava a Malha Sul em decorrência do leilão de privatização, recebeu, não pelos bons serviços prestados, mais 4.446 quilômetros de ferrovias, 456 locomotivas, 13.548 vagões, o que representou colocar 11.750 quilômetros de linha, 934 locomotivas e 27.919 vagões nas mãos de um único operador logístico, ou seja, mais de 40% de todo o parque ferroviário nacional na empresa da qual anteriormente o senhor fazia parte, como presidente da Interferre e como membro do Conselho de Administração da LL. Diz o seu currículo que a LL é a empresa que o senhor estruturou. Seu currículo diz, não sou eu que estou dizendo. Em representação da qual assinou o contrato de concessão, que hoje fiscaliza. Dela foi autodirigente. E depois seguiu representando quando criou e dirigiu a Associação Nacional de Transportes Ferroviários, a cada vez mais poderosa ANTF. Esta concentração absurda de poder econômico, este monopólio da LL sobre 40% do parque ferroviário nacional, nas regiões em que concentra a maior parte do PIB brasileiro, ocorrida sob a sua gestão na NTT, na minha opinião, é um escândalo. É um escândalo ainda maior porque cometido logo em seguida do senhor ter sido sabatinado pelo Senado. Um escândalo inominável porque praticado nos primeiros dias... Companheiro, se você me permitir, eu continuo sabatinando. É um escândalo ainda maior porque cometido logo em seguida do senhor ter sido sabatinado pelo Senado. Um escândalo inominável porque praticado nos primeiros dias de mandato como diretor-geral, numa flagrante quebra de compromissos que assumiu aqui perante esta Comissão de Infraestrutura do Senado da República, na qual o senhor, na minha visão, incrivelmente está de volta para os mesmos propósitos de 2008. Ser aprovado como diretor-geral da NTT. É meu dever perguntar, o senhor considera ético que durante a sua gestão na diretoria-geral da NTT e através de atos firmados pelo senhor, a LL, empresa que o senhor estruturou, representou na concessão e dirigiu, cresça de modo incrível e ganhe essa dimensão gigantesca que hoje apresenta? Mais uma pergunta. Que consequências para a economia nacional decorrem, na sua opinião, desta absurda concentração de poder econômico nas mãos da empresa que o senhor constituiu, representou e dirigiu, a América Latina Logística, verificada durante a sua gestão na NTT? Eu considero que o negócio entre a NTT e a LL foi o que o Lula chamaria de uma maracutaia. Me perdoa a franqueza, mas é uma franqueza lulista que eu trago aqui para a nossa comissão. E ela foi travada na Justiça Federal de Piracicaba, em São Paulo, em 19 de 12 de 2012. Senhor Bernardo Figueiredo, tratemos de um tema atualíssimo. No dia 19 de 12 de 2011, quando o seu nome tramitava no Senado para recondução ao cargo de diretor-geral da NTT, o Ministério Público Federal de Piracicaba, São Paulo, obtinha liminar que proíbe a NTT de levar adiante termo aditivo ao contrato de concessão assumido pela LL, através do qual 2.375 vagões de titularidade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, seriam substituídos por 1.116 vagões da concessionária. Para realizar o negócio do interesse da LL, o senhor peitou o DENIT e peitou o Ministério Público Federal, que lhe recomendou não fazê-lo. Só a Justiça Federal fez com que o senhor parasse esse negócio, que envolveria uma cifra, à época, da ordem de 600 milhões de reais. Pergunto ainda, senhor Bernardo Figueiredo, por que o senhor desconsiderou as manifestações escritas e incisivas do DENIT e desconsiderou a recomendação do Ministério Público
para não realizar um negócio nocivo ao DENIT e ao patrimônio público e que favorecia apenas os interesses da LL. É demasiado repetir que é a sua ex-empresa. Senhor Bernardo Figueiredo, o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 8.987/95, a Lei de Concessões, estabelece que o serviço público adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A resolução da NTT, de número 44, de 4 de julho de 2002, estabelece diversos procedimentos relativos às solicitações de suspensão e supressão de serviços de transporte ferroviário e de desativação de trechos pelas concessionárias de serviço público de transporte ferroviário, com fundamento no artigo 6º da Lei nº 8.987 de 95, nos artigos 3º e 4º do Regulamento dos Transportes Ferroviários, Decreto 1832 de 96, e nos contratos de concessão. Pois bem, é meu dever republicano lhe perguntar: por que a NTT permitiu, sem nenhuma penalização, que as concessionárias desativassem, no todo ou em parte, o serviço de transporte ferroviário em 2/3 da malha concedida, sem realizar os diversos procedimentos relativos às solicitações de suspensão e supressão de serviços de transporte ferroviários e de desativação de trechos previstos na resolução da NTT, número 44, de 4 de julho de 2002. 7º item. Que ações o senhor tomou para reverter esta situação? Já que em março de 2009 concedeu entrevista à revista Ferroviária, admitindo na ocasião que 2/3 da malha ferroviária concedida a empresas privadas já estavam subutilizadas. Ou seja, o serviço público concedido de transporte ferroviário de cargas já não estava sendo prestado pelas concessionárias de forma adequada, pois era irregular e descontínuo. Porque em 6 de julho de 2011, já no fim do seu mandato, através da deliberação da NTT número 124, embora não tenha providenciado a penalização das infrações contratuais, a NTT reconheceu o dever contratual das concessionárias de zelar pelos bens vinculados à concessão e determinou prazos para regularizar a situação de milhares de quilômetros de trechos e ramais ferroviários abandonados. Por que a NTT permitiu que as concessionárias se desonerassem do ônus contratual da manutenção e conservação de aproximadamente 2/3 da malha ferroviária brasileira, em detrimento e prejuízo do patrimônio público e de desenvolvimento nacional e, sobretudo, do desenvolvimento regional? É o caso do meu Estado. Como gestor público dos contratos de concessão, pergunto a Vossa Senhoria, diante desta situação: a NTT calculou, para efeitos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, a. o custo do prejuízo em obras de engenharia que o abandono da malha causou; b. o custo em construções; c. o custo para a recuperação do patrimônio histórico arruinado, estações, etc. Qual o custo social do aniquilamento, sufocamento de regiões por falta de infraestrutura? E qual o custo de dinheiro público gasto na manutenção do aumento da demanda do transporte ferroviário? E F. Quantas vidas foram ceifadas pelo excesso de caminhões em rodovias, com a supressão do trabalho do sistema ferroviário no Brasil? Segundo a representação, não minha, da Procuradoria-Geral da República contra a NTT no Tribunal de Contas da União, número 16848 de 2011, este quadro de verdadeiro crime contra a economia nacional, que representa o abandono de praticamente 2/3 da malha ferroviária brasileira, tem o senhor como responsável. Não sou eu que digo, é a Procuradoria. Diz a Procuradoria, abro aspas: na falta de efetivo controle,
as concessionárias como que se apropriam do negócio do transporte ferroviário de carga como se fosse próprio. Fazem suas escolhas livremente segundo seus interesses econômicos. O quadro é de genuína captura em que o interesse privado predomina sobre o interesse público. Sobre suas relações com a concessionária ALL, diz a Procuradoria-Geral da República, não sou eu, é novamente a Procuradoria-Geral da República. Pois bem, se a concessionária dilapida, ela própria, ou abandona bens públicos arrendados, descumprindo durante mais de uma década cláusulas de contrato administrativo, por certo, a agência reguladora tomou providências e exigiu soluções. É uma pergunta. Segue a Procuradoria-Geral da República? Não. Nada fez até agora. Não aplicou multas. Não denunciou o contrato. Não exigiu investimentos quaisquer para a restauração ou reposição da estrutura e superestrutura, bem como dos bens móveis e imóveis afetos ao transporte ferroviário. Pergunto eu, isto é verdade ou a Procuradoria-Geral da República mente a seu respeito? Senhor Bernardo Figueiredo, o regulamento da NTT diz que compete à NTT fiscalizar o transporte ferroviário prestado pelas concessionárias privadas e a manutenção dos ativos arrendados por elas, e que esta fiscalização deve ser exercida diretamente com o apoio de suas unidades regionais. A Lei número 10.871, de 20 de maio de 2004, que diz que os cargos que compõem as carreiras de regulação e fiscalização de serviços de transportes são compostas de cargos de nível superior, de especialista em regulação de serviços de transporte terrestre e cargos de nível intermediário, de técnico em regulação e serviços de transporte terrestre, e que é atribuição comum aos dois cargos a fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulado. A NTT credenciou por portaria de 2011 769 servidores dela própria para o exercício das atividades de fiscalização, inspeção e controle de prestação de serviços das concessionárias. Assim eu pergunto, senhor Bernardo Figueiredo, por que nas regiões sul e centro-oeste do Brasil e estado de São Paulo, quase totalmente dominadas estas regiões pela ALL, que já contou com a sua conhecida participação na privatização, na estruturação e na direção, possui lotados, desses 769 servidores, apenas 4 fiscais, sendo 2 no Rio Grande do Sul e 2 no estado de São Paulo. Como o senhor imagina que seria possível esses 4 fiscais protegerem a sociedade, fiscalizando o serviço prestado pelas concessionárias privadas? O senhor não está sendo duro demais com a ALL, colocando 4 bravos fiscais para 11.750 quilômetros de linha, 934 locomotivas e 27.919 vagões. 4 fiscais para 40% de todo o parque ferroviário brasileiro. Como o senhor responde à afirmação, não minha, mas da Procuradoria-Geral da República, de que é flagrante a irregularidade e ilegalidade na determinação da SUCAR, que proíbe a emissão de autos de infração por especialistas em regulamentação da NTT em desfavor das concessionárias ferroviárias, em descompasso com a legislação vigente, e que autoriza os especialistas em regulação de serviços de transporte terrestre e técnicos em regulação de serviços de transporte terrestres a lavrarem tal infração. Por quê? A NTT não cumpre o disposto na cláusula 10ª, que trata das infrações e penalidades do contrato de concessão da ALL, Mato Grosso do Sul, em 27 de 2 de 97, bem como os artigos 21 e 22 da resolução ANTT 442/04, que determinam, senhor Bernardo Figueiredo, que quando verificada na fiscalização das concessionárias ferroviárias qualquer infração cometida pela concessionária às cláusulas do contrato, será lavrado auto de infração no local em que verificada a falta, conforme prova o documento apresentado pela NTT ao Ministério Público Federal.
Por que a NTT adota na fiscalização das concessionárias ferroviárias somente o procedimento que recomendou o Memorando Circular 18 de Sucar, que dá a seguinte orientação? Vejam, senhores senadores, que maravilhosa orientação. Em caso de problema grave, senador Lauro, caso de problema grave, em que haja proposta de aplicação de penalidade à concessionária, deverá ser elaborada não a multa, mas uma nota técnica. O que a NTT faz com essas notas técnicas emitidas pelos fiscais, propondo a aplicação de penalidade à concessionária ferroviária? Por que a NTT não providenciou os talionários de multas para a fiscalização ferroviária, já que a NTT dispõe de talonários específicos para registrar autos de infração das concessões rodoviárias do transporte de cargas? Por quê? O senhor considera que a Procuradoria-Geral da República mente? O senhor considera que a Procuradoria-Geral da República mente quando afirma que tais fatos confirmam que o poder concedente permite que as concessionárias literalmente abandonem trechos ferroviários, permitindo o sucateamento e a destruição de bens públicos sem tomar as providências que determina a legislação e proibindo que os técnicos em regulação assim o façam? Eles estão proibidos de tomar as providências legais. Pergunto, o que o senhor fez e faz para evitar o abandono de trechos concedidos às concessionárias? Por quê, senhor Bernardo Figueiredo, o senhor nem fiscaliza e nem deixa fiscalizar? Senhor Bernardo Figueiredo, a cláusula 12ª do contrato de concessão da LL e o artigo 6º da Resolução 044 de 2002 diz que cabe à NTT nomear anualmente uma comissão de fiscalização para cada concessionária ferroviária, composta por representantes da agência, da concessionária a ser fiscalizada e dos usuários do seu serviço. Pergunto, por que o senhor, nos anos que está à frente da direção-geral da NTT, nunca nomeou em tempo algum a referida comissão de fiscalização prevista no contrato de concessão e nas próprias normas da agência? No período de 2007 a 2011, o governo federal gastou pelo menos, senhor Bernardo Figueiredo, 623 milhões de reais com obras em ferrovias que foram concedidas ou arrendadas. Não foram os concessionários, foi o governo federal. São obras que o DENIT faz, com seus próprios meios, na malha ferroviária que está entregue à exploração direta, em regime de monopólio, das empresas privadas concessionárias. Estas obras, custeadas com recursos federais, melhoram significativamente as condições de operação e lucratividade dessas empresas privadas. No entanto, não consta ter havido qualquer devolução à União de nenhum centavo dos lucros provenientes dessa melhoria das condições de exploração, que foi causada com obras pagas pelo dinheiro da União. Além disso, a realização de investimentos pela União altera as condições contratuais da concessão, depois da licitação respectiva, sem que as vantagens desses investimentos pudessem constar das propostas dos licitantes, que os desconheciam à época da licitação. É evidente a necessidade de alteração do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos de concessão em função de obras já realizadas pela União. Inclusive, esta situação é reconhecida formalmente pelo Tribunal de Contas da União em várias ocasiões. Cito, senhor Bernardo Figueiredo, em particular, o Acórdão 2006-2007, plenário e decisão 657 de 2002, do Tribunal do Plenário do Tribunal de Contas da União. Foi realizado pela NTT durante sua gestão. Qualquer procedimento de revisão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão ou arrendamento das ferrovias beneficiadas por obras federais no período em razão destas mesmas obras? Se foi, em caso positivo, eu lhe pergunto, quais as obras que deram ensejo a alguma revisão dessa natureza? Quais os efeitos financeiros sobre os contratos alcançados por essas revisões?
Quais os processos administrativos nos quais foram feitas a revisão e repactuação do equilíbrio econômico-financeiro e quando foi publicada a formalização do respectivo aditivo contratual no Diário Oficial da União? Porque não havendo publicação, não existe repactuação e nem menos aditivo. O ilustre senador Delcídio Amaral, relator da área de transporte do Orçamento Federal, anunciou que o seu relatório pedia a rejeição de emendas que somavam 494 milhões para trechos administrados pela América Latina Logística, com o argumento de que a aplicação de recursos públicos em concessões afronta o ordenamento jurídico nacional. Dias depois, o senador Delcídio anunciou que mudaria seu parecer, como de fato mudou, para acolher as emendas para as ferrovias sob concessão. Segundo o jornal Valor, de 12 de 2011, o parlamentar, é o nosso senador Delcídio, reconhece que seu posicionamento gerou reações entre as partes afetadas. Abre aspas. Aí vem pressão de tudo que é lado, de parlamentar, de todo mundo. Fomos trabalhar o texto para achar uma saída, revelou o senador Delcídio. A imprensa especializada revelou ainda que o senador Delcídio, que pode nos confirmar isso, tomou a decisão após reuniões com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Bernardo Figueiredo. De fato, em 8 de dezembro de 2011, Vossa Senhoria enviou ao relator da área de transportes do Orçamento Federal, que fez constar de seu relatório o ofício 918 de 2011, no qual afirma que a ANTT se compromete a quantificar o proveito para as concessionárias decorrente de todas as obras realizadas pela União ou suas empresas em trechos de ferrovias concedidos ou arrendados a empresas privadas. Bem, como verificar e formalizar, mediante aditivos contratuais, a recomposição do equilíbrio financeiro da respectiva concessão em função das melhorias operacionais trazidas pelas obras à atividade desenvolvida pela concessionária? Devo, então, perguntar por que me autoriza a fazê-lo a sua longa folha corrida de serviços, excelentes serviços prestados ao setor privado das ferrovias brasileiras. O senhor fez pressão sobre o Congresso Nacional em favor da liberação do dinheiro público para favorecer empreiteiras e 3 concessionárias ferroviárias privadas, 2 das quais, FCA e ALL, foram estruturadas pelo senhor, representadas pelo senhor na assinatura dos contratos de privatização, e das quais o senhor foi autodirigente, e depois representante associativo através da ANTF. Como o senhor qualifica, do ponto de vista ético, este seu comportamento? Inominável? Inqualificável? Ou apenas não republicano? Se a ANTT agora se compromete a realizar esta revisão, e deve mesmo fazê-lo, e deveria tê-lo feito desde sempre, por que não fez antes, durante todo o prazo de gestão de Vossa Excelência à frente da ANTT? 623 milhões de reais de dinheiro público que as concessionárias ferroviárias privadas se apropriaram apenas entre 2007 e 2011 também serão objeto de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos? Ou o passado é o passado e vamos ter uma vida nova daqui para frente? E o dinheiro do orçamento abocanhado de exercícios anteriores a 2007? Como esse reequilíbrio será obtido? O que o senhor fez até agora para que o equilíbrio seja realizado? O artigo 36, senhor Bernardo Figueiredo, da Lei das Concessões estabelece: a reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos serviços concedidos. A resolução número 1318 do Conselho Federal de Contabilidade, item 55K, orienta no seguinte sentido: os bens de propriedade da concessionária e aqueles resultantes de investimentos por esta efetivados em bens arrendados, se declarados reversíveis pelo poder concedente,
por serem necessários à continuidade da prestação do serviço concedido, serão indenizados pelo valor residual de seu custo, apurado pelos registros contábeis da concessionária, depois de deduzidas as depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito à avaliação técnica e financeira por parte do poder concedente. Toda e qualquer melhoria efetivada na superestrutura da via permanente não é considerada investimento. Na privatização que o senhor modelou, as concessionárias não investem na infraestrutura da via permanente, porque desobrigadas contratualmente. Logo, do ponto de vista delas, seria dinheiro perdido. Melhor é colocar dormentes de eucalipto não tratados, abandonar quilômetros de linhas para poder canibalizá-las. Mas as concessionárias ferroviárias não perdem uma oportunidade sequer para trombetear que têm investido somas vultosas nas ferrovias depois da privatização. Segundo a ANTF e CNT, Confederação Nacional dos Transportes, entre 97 e 2010, as concessionárias privadas teriam investido 24 bilhões no setor ferroviário, enquanto o valor aplicado pela União foi de 1,3 bilhão, 18 vezes menor. Não dizem, contudo, o que o estudo do IPEA revela, que próximo de 80% dos valores investidos pelas concessionárias privadas são oriundos do velho BNDES. Há uma forte preocupação, inclusive no Tribunal de Contas da União, de que a indefinição sobre quais sejam os bens que, ao termo das concessões, serão declarados reversíveis, gere uma dívida monumental para a União. A responsabilidade ou a irresponsabilidade aqui é, sem nenhuma sombra de dúvida, da NTT. Por que preocupado, o Tribunal de Contas da União realiza uma auditoria na NTT acerca do controle e fiscalização dos investimentos realizados nas ferrovias concedidas. A auditoria está processada sob o número 008799-2011/3 e está na pauta para julgamento hoje. Logo, este furor trombeteiro da NTS, que o senhor criou e dirigiu, obra sua, criatura sua, sobre os supostos milionários investimentos das concessionárias privadas e que são reproduzidos amplamente pela mídia, seria a preparação da opinião pública para as concessionárias privadas apresentarem mais tarde a fatura de bilhões e bilhões ao Estado brasileiro, uma vez que não estariam claramente definidas as regras e condições para a definição do que sejam investimentos reversíveis e não reversíveis, tarefa que cabe mais uma vez a quem? A mim? Não, à NTT. Pergunto, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Quais as responsabilidades que o senhor cumpriu e que descumpriu nesse particular? Que riscos o Estado brasileiro corre nesse assunto? Pergunto, o que a NTT tem feito para evitar o anunciado assalto aos cofres públicos pelas concessionárias ao final das concessões? A NTT separa o valor dos investimentos do valor gasto em manutenção da concessão ou aceita o saco de gatos que o palavrório da NTF martela na mídia? Se positivo, vamos quantificar. Senhor Bernardo Figueiredo, por que a NTT se recusa a cobrar as multas aplicadas pela RFFSA às concessionárias privadas? Quantas são as multas não cobradas? Qual o valor global delas? Queira nos explicar a destruição do patrimônio público investigado pela Operação Fora dos Trilhos, iniciada pela Polícia Federal em Piracicaba, São Paulo, e quais as responsabilidades da NTT? Os 2.375 vagões que o senhor queria entregar para destruição, canibalização para a LL, no que foi impedido pela Justiça Federal, fazem parte da prova material dos crimes que são investigados pela Polícia Federal na Operação Fora dos Trilhos. Se positivo, a negociata da NTT com a LL poderia resultar na destruição de provas materiais de crimes praticados pela LL, empresa criada pelo senhor. Crimes que teriam sido praticados com conivência da NTT, dirigida pelo senhor. O senhor estruturou a privatização das ferrovias brasileiras como agente público e participou da privatização como agente privado. Voltou ao Estado
na COFER, para estruturar a NTT, órgão de fiscalização dos contratos que o senhor criou como agente público e assinou como agente privado. Como o senhor dá conta de tantas contradições? Senhor Bernardo Figueiredo, como o senhor explica, o artigo 3º, o parágrafo 3º da resolução da NTT, número 3.695 de 2011. Não se trata de uma disposição que praticamente torna a letra morta do tráfego mútuo e direito de passagem a propalada concorrência entre prestadores, uma vez que uma empresa, como a sua empresa estruturada, a LL, especialmente no sul do Brasil, terá, na maior parte de suas cargas, origem e destino na sua malha. Eu quero concluir com algumas considerações sobre esta medida supostamente inovadora e modernizadora da passagem livre pelos trilhos. Quando a concessão foi feita, o contrato impunha às empresas concessionárias a obrigação de botar o sistema brasileiro a andar. Agora, de repente, essa obrigação é suprimida por essa mágica supostamente beneficiadora do interesse público, em que eles não precisam operar mais, não tem que se responsabilizar por vagões e por rodovias. Eles cobram pedágio e qualquer um pode utilizar a estrutura. Ao invés do investimento, ganham uma estrutura para cobrar pedágio. É como funcionam os pedágios nas rodovias. O concessionário mantém os trilhos e os outros empresários ou iniciativas privadas colocam os seus trens, os seus vagões e as suas locomotivas a transitar sobre isso tudo. Senhor Bernardo Figueiredo, eu, pelas informações que tenho, não desconheço a sua capacidade técnica. Mas por tudo o que eu expus, pelo que eu lhe perguntei, o senhor estaria, para o Brasil, para o interesse público, para a República, muito melhor, cuidando dos interesses privados, que foi o que o senhor fez até agora, sem vínculo com o Estado, sem participação na diretoria geral da NTT. Porque eu prevejo que no futuro nós vamos ter uma publicação com os meus discursos, com os dados e com os documentos, que vai concorrer com a Mauri Júnior. Vai chamar Privataria 2. Eu quero passar a mesa, senadora Lúcia Vânia, para a orientação do nosso entrevistado, uma cópia das perguntas que eu fiz.